Este é Carlos Wilson, geógrafo. Esse é Rafael Rosa, arquiteto. A sustentabilidade é algo muito importante para a vida do planeta e para a nossa existência. Por isso nós vamos perguntar aqui para o arquiteto Rafael Rosa o conceito da arquitetura sobre a sustentabilidade. Rafael. Então, Carlos, a sustentabilidade, ela na verdade, ela envolve tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. E como a arquitetura ela diz respeito ao ambiente construído, ao lugar onde o ser humano vive, então a sustentabilidade também diz respeito à arquitetura. E o olhar que a arquitetura lança sobre a questão da sustentabilidade é tudo aquilo que tem a ver tanto com a economia, quanto com o ser humano, quanto com o meio ambiente. Então, uma construção, uma habitação sustentável é aquela que agride ao meio ambiente o mínimo possível. Mas é também preciso que a gente compreenda que ela precisa ser economicamente viável. Quando a gente pensa numa construção que fica muito cara, nós precisamos entender o porquê que essa construção fica muito cara. Então, por exemplo, o material que você não tem localmente, o material que você precisa trazer de muito longe, por exemplo, já deixa de ser um material sustentável. Então o ideal é que a construção ela possa ser economicamente viável, ou seja, que ela possa ser barata, mas que ela também possa atender às necessidades de recursos que precisa ter dentro daquela residência, tanto de alimentação, quanto de água, quanto de luz. Então uma construção sustentável é uma construção que ela é toda pensada dentro desse ambiente da sustentabilidade. Então o olhar que a arquitetura tem para a sustentabilidade é que nós possamos hoje pensar não apenas na questão do progresso. Hoje no Brasil nós ainda temos algumas escolas de arquitetura que são muito modernistas, e no modernismo se pensava muito na questão da máquina, do progresso tecnológico. Hoje a sustentabilidade pensa no progresso tecnológico, mas que ele possa acontecer sem, no entanto, deixar gerações futuras sem recursos. Isso quer dizer então que hoje a arquitetura tem uma visão de qualidade e não impactar o meio ambiente, e preservar isso para gerações futuras. Exatamente. Então, por exemplo, dando um exemplo, assim, muita gente, quando a gente fala em construção sustentável, a pessoa logo vai pensar por exemplo, em algumas medidas, né? A questão de iluminação natural durante o dia, de não precisar acender lâmpada, a questão de energia solar, de aquecimento de água solar, da mesma forma também reaproveitamento de água de chuva. Isso são coisas que fazem parte, sim, de um pensamento sustentável, mas não só. O método construtivo também tem a ver com a questão da sustentabilidade. Por exemplo, hoje no Brasil nós ainda construímos muito com concreto armado. O concreto armado ele é um material que agride muito o meio ambiente, né? O custo carbono do concreto armado é muito grande. Então pensar em sustentabilidade é pensar em absolutamente tudo que tem a ver com aquela construção, e mais ainda do que com a construção, em como ela vai funcionar. Então uma construção que custa muito caro, que no funcionamento dela, por exemplo, ela se torna um pouco inviável justamente pela manutenção, pela mão de obra especializada, deixa de ser sustentável. Então a sustentabilidade ela precisa realmente envolver toda a sociedade. É preciso que a mão de obra seja especializada para pensar sustentavelmente. É preciso que as pessoas comecem também a pensar sustentavelmente. No nosso outro programa a gente falou muito a respeito da questão da mão do político fazer as leis, né, a legislação ambiental. Então, na realidade, não só a sociedade, mas o político também tem que ter essa visão de sustentabilidade, de meio ambiente, certo? Sim, é importante as decisões políticas a respeito da questão da sustentabilidade, justamente porque elas vão interferir naquilo que diz no âmbito que vai além, né? Quando a gente fala de arquitetura, obviamente aqui eu estou limitando um pouco, falando da arquitetura na escala do lote, né? Ou seja, a habitação, a casa, ou a escola, ou enfim, aquilo que está num espaço limitado, privado. Mas quando a gente fala de política, nós estamos falando da sustentabilidade numa cidade, num estado inteiro. Então essa sustentabilidade ela precisa ser pensada dessa forma. Para isso é necessário que os políticos comecem a pensar e a legislar leis de ocupação do solo urbano, leis de fiscalização de obras irregulares que permitam com que essa sustentabilidade seja mantida. E essa sustentabilidade ela também está na direção daquilo que nós vamos enquanto vivência. Por isso são condomínios construídos afastados da cidade. Então, ou seja, você constrói um condomínio residencial sem os equipamentos básicos, sem escola perto, sem posto de saúde perto, sem comércio perto. E aí o que você faz? Você joga essas pessoas para longe. E isso totalmente fere qualquer princípio de sustentabilidade.
Porque aí na verdade você tem a questão do transporte muito longe, você tem a questão do movimento de carros. Às vezes pensar, Juiz de Fora, onde a gente mora, não tem essa realidade, mas outros grandes centros como São Paulo, por exemplo, há muitos prédios abandonados no centro da cidade. Então talvez de se pensar de se reformar, de se reutilizar esses mesmos edifícios para que eles possam ser habitados por pessoas de baixa renda, para que elas possam morar próximo aos centros e próximo a esses equipamentos. Isso também é uma forma de pensar sustentabilidade. Então vai muito além, né? Isso tudo obviamente vai da mão da boa vontade política daqueles que nós elegemos de poder fazer e construir essas leis que vão favorecer a nossa sociedade. Rafael, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, viu? Numa próxima oportunidade vamos conversar mais a respeito do meio ambiente. Com certeza. Então você percebeu que na realidade a legislação ela pode te ajudar a fazer aquilo que é necessário. E você, como nós dissemos no outro programa, você é o agente que fiscaliza isso. Tanto o político, quanto você, a população, quanto os órgãos ambientais. Está aí o nosso tripé novamente para nos ajudar a viver melhor e termos sustentabilidade. Mas você sabe como é que se preserva uma nascente e por que é importante a preservação de uma nascente? A nascente, né, se transforma na realidade em um corpo de água, num rio e daí numa bacia. Inclusive essa foi uma pauta de sugestão que nós recebemos do Hélio Lima sobre a preservação das nossas nascentes. A importância dessa nascente porque essa nascente vai se tornar um rio, um corpo de água e consequentemente uma bacia hidrográfica. Mas são várias nascentes fazendo isso. Mas se você acabar com todas essas nascentes, nós vamos acabar com os nossos corpos de água. Não é só a chuva que vai fazer isso, mas nós precisamos também e principalmente da vegetação. Mas isso é um assunto para o próximo programa.